Boa noite, vamos adorar ao Senhor, vamos buscá-lo de todo o nosso coração. Nós vamos cantar o hino 289, ao pé da cruz. Vamos para a quarta estrofe. Junto à cruz vai bem em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salva-lhe no rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. 3 João 11. Abra sua Bíblia em 3 João, a terceira carta do apóstolo João, pertinho de Apocalipse. 3 João, é um capítulo só, então vamos para o versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Vamos orar? Pai, fala conosco, Pai. Ao meditar na Tua palavra, nos fortalece para viver uma vida em Jesus, para andar no caminho. Obrigado pela Tua palavra revelada, que nós cremos é a palavra de Deus. Obrigado por Jesus, o Messias, que nós cremos ser o Cristo enviado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo Espírito Santo que nos guia na verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, esse texto escrito pelo apóstolo João, aliás, ele escreveu o Evangelho de João, ele era considerado o discípulo amado. Não que Deus o amasse mais do que os outros discípulos ou do que qualquer pessoa. Ele era muito carinhoso, declinava sobre o peito de Jesus, então ele recebia mais atenção porque ele dava muito carinho e ficava muito próximo de Jesus o tempo todo. Então, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. E também escreveu o livro de Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações finais de todas as coisas. Às vezes nós achamos que Jesus está demorando a voltar, e às vezes a gente acha, ele não vai voltar. Pedro fala sobre isso, sobre o perigo de perder essa esperança, de desacreditar da promessa da segunda vinda. Ele demorou muito a vir a primeira vez. Muitos já tinham perdido a esperança.
Mas nós temos que todos os dias estar firmes nessa espera. Será que coronavírus é um sinal da volta de Jesus? Meu querido, já aconteceu várias epidemias na história da humanidade. Dizer que o coronavírus é um sinal seria exagerar, seria firmar algo e marcar a volta de Jesus. Há muitos sinais acontecendo que mostram que Jesus está voltando, cada vez se aproximando mais. Mas o que importa, querido, é crermos que ele vai voltar. O que importa é estar firmes em Jesus. O que importa é saber que ele prometeu e ele nunca deixa de cumprir a sua promessa. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele veio a primeira vez, no devido tempo. São acontecimentos únicos, primeira vinda, segunda vinda, isso são acontecimentos únicos. Quando Jesus voltar, ele vai julgar a terra, esse mundo não vai existir mais do jeito que está, graças a Deus, né? Hoje nós começamos no pôr do sol o dia de descanso, lá descrito nos 10 mandamentos, que é uma profecia, né? O descanso que está lá na Bíblia como um dos mandamentos, o sábado, é profético em relação à volta de Jesus. Nós cremos num descanso. Vou preparar-vos lugar, disse Jesus. E quando ele voltar, nós temos certeza de que, estando nele, firmemente nele, numa vida de obediência, e se nós pecarmos, correr para ele, abrir o nosso coração em confissão, aí nós sabemos que não seremos condenados. Mas fique firme em Jesus. Mas na vida, meu querido, nós vamos conviver com muita gente, com uma família que tem todo tipo de pessoas. As pessoas dizem, né, que os dedos da mão não são iguais, irmãos são muito diferentes um do outro. Vamos conviver com todo tipo de parentela, tios, primos, avós, pai, mãe, e ninguém é perfeito, ninguém. A Bíblia diz que não há justo, nem sequer um. Deus olhou do céu e a terra e não viu justo nem sequer um. E foi preciso que ele enviasse o seu filho, nascido de mulher, para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus reuniu as condições de abrir o livro, como diz João, lá em Apocalipse 5, selado com 7 selos. Só Jesus é o Cordeiro perfeito, separado, como diz a Bíblia, antes da fundação do mundo, para ser o nosso remidor, o nosso redentor. Então, meu querido, na convivência do dia a dia, nós vamos ter que fazer muitas escolhas. Pai, mãe, irmãos, parentela toda, amigos de escola, amigos da internet. As pessoas que nós convivemos vão nos influenciar. Agora, cabe a nós, como diz o apóstolo João, aconselhando, amado. Ele está falando de pessoas que são amadas, amadas de Deus, amada do apóstolo João aqui, que ele está escrevendo para todos os que seguem Jesus. Você é amado, que nós amamos, estamos te ajudando a compreender a palavra de Deus e andar em Jesus. Amado, se sinta amado, querido. Quando ouve a palavra de Deus que te exorta, que te orienta, que te corrige, seja amado, né? Se sinta amado. Porque Deus te ama. Deus te ama muito. Nunca duvide que você é amado. Você é amado. Agora, pelo ser humano, até nossos pais, nossa família, ninguém ama perfeitamente, porque nós não somos perfeitos. Nós sempre vamos encontrar falhas. Uma palavra que nós ouvimos que nos fere. Ninguém passa por esse mundo sem ser ofendido. Nós não temos condições de viver o Evangelho sem perdoar, sem pedir perdão. Se nós não aprendermos que não podemos abrigar em nosso coração amargura, ofensa, e que isso vai nos prejudicar, vai nos matar, vai nos impedir de ser perdoado, dificilmente nós vamos viver esse Evangelho. Eu creio que de maneira nenhuma vamos viver o Evangelho. Então o apóstolo João, ele diz assim, quando você observar algo errado, se você ver algo errado, não imite o que é mal. Não imite o que é mal. Não queira seguir os exemplos errados.
Tem pessoas que dizem, eu nasci nessa religião e vou morrer nela. Meus pais seguiram esse caminho, eu vou seguir o mesmo. Querido, muitas vezes nossos pais, nossos avós, bisavós, eles não tiveram as oportunidades que nós temos hoje de conhecimento, de escolha. As gerações vão mudando. Nós temos tanto hoje, temos recebido muito. Claro que a rebeldia, o mal tem aumentado. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. Mas também, Deus não tem nos desamparado. Nós temos bons livros, nós temos boa música, nós temos a palavra de Deus em muitas traduções que nos favorece entender melhor. Então, querido, é como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é exigido. Você vai escolher o que você vai imitar. Sempre vai haver maus exemplos em pastores, em líderes de adoração, em membros da igreja, irmãos em Cristo, nos seus pais pode haver mau exemplo. Você pode encontrar algo que não deve imitar. Talvez você diga, eu não tenho força, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe. Para começar, meu amado, a própria ciência, a biologia diz que não existe ninguém igual. Nem gêmeos são iguais, nem gêmeos idênticos são iguais. Todos nós somos diferentes. Então, não assuma uma herança que você não precisa dela. Se seu pai foi beberrão, você deve ser humilde, Ainda mais o cristão que já aceitou Jesus, que tem conhecimento da Bíblia, esse tem muita graça. A graça que te alcançou no seu pecado, ela é abundante sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha e de todos que quiserem, para nos ajudar a rejeitar o mal, a não seguir o mau exemplo. Então ele diz assim, não imites o que é mal, senão o que é bom. Imite o que é bom. Talvez seu pai foi um beberrão, talvez ele espancou sua mãe, talvez você foi abusado na infância. Você tem maus exemplos em algumas companhias que você tem mau exemplo lá no serviço. As pessoas dizem, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Lá na igreja todo mundo faz, eu vou fazer também. Querido, nós temos que pensar nas consequências. Nós seremos julgados pessoalmente, cada um. Você não pode seguir um mau exemplo e não pagar um preço por isso, não colher a consequência disso, não ser julgado por isso. Até aqui diz, aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então pense bem nisso. Como? Você diz, eu sou fraco, como é que eu posso? As pessoas me influenciam. É muito triste, eu já vi pessoas que eu discipulei, que a Priscila, minha filha, discipulou, ensinando o melhor, mas que a gente vê bebendo, e não vai mais à igreja, não se interessa em crescer. Eu falo, meu pai, será que eu ensinei errado? O que faltou? Mas são escolhas, querido. Essas pessoas, em vez de nos imitar, não que eu seja perfeita, claro, tem meus erros, tenho que me arrepender, tenho que confessar pecados. E essas pessoas imitam seus colegas de trabalho, suas companhias, que elas se reúnem para beber. Mas eu não dou conta. Às vezes eu comento com alguém assim, a pessoa diz, eu estou num tédio, não tem nada para fazer. Para começar, meu querido, trabalhe. Ajude no trabalho de casa, faça coisas para ajudar. Às vezes numa casa, o trabalho pesa sobre uma única pessoa, que tem que arrumar, lavar, passar, cozinhar, tudo. É muito pesado o trabalho de uma casa, se for bem feito, uma casa organizada. Muito trabalho. E às vezes uma família está ali vivendo todo mundo, sujando roupa, comendo, e só uma pessoa fazendo tudo. Ou duas. Hoje as mulheres trabalham fora, têm outras atividades e precisam de ajuda. A sociedade mudou? Sim, mudou, porque a mulher também entra com dinheiro para dentro de casa. A mulher ajuda na despesa, a mulher ajuda a manter a casa. Então é necessário que hoje a família toda trabalhe. O trabalho tira esse tédio. Muitas vezes, meu amado,
Nós procuramos e nos envolvemos com coisas erradas por falta de trabalho, por falta de ocupação. Já viu o ditado que mente vazia é oficina do diabo? Mente vazia é oficina do diabo. Há muito tédio por causa do trabalho. Descansar é muito bom, mas quando a gente está cansado. Quando não há canseira, o descanso perde o valor. Então, primeira coisa é isso. Ocupe o seu tempo. Outra coisa, peça a graça de Deus. Vá para a oração. As pessoas têm tempo para tudo. Todo mundo tem 24 horas. 24 horas eu tenho para viver o meu dia e você também. O que você faz com as suas horas? Jesus disse, remi o tempo porque os dias são maus. Se não houver oração, John Piper fez uma pregação sobre isso. Está lá no YouTube. Se você não orar, você vai morrer. Morrer espiritualmente, vai esfriar. Vai amornando até esfriar. Crentes que não leem a Bíblia, não renova a sua mente. Eu sigo Jesus há 44 anos, não sou uma pessoa forte. Tem que correr para Jesus todos os dias. Tem que levantar cedo para orar. Porque senão não dou conta de orar. As pessoas levantam cedo para quê? Se pagar. Para apanhar café. Se der uma boa renda aqui em Luz, quantas pessoas levantam cedo para ir apanhar café? Ou para ir trabalhar no posto de saúde? Ou para ir trabalhar no Maricota? Na nossa cidade são os empregos que existem. Levantam de madrugada, 3 horas da manhã, para ir trabalhar no Cachucha, no Via Luz. Mas para orar? De jeito nenhum. Por quê? Não creem na oração? Não dão valor ao reino de Deus? Não dão valor às coisas espirituais? Mas a Bíblia diz, ajunta tesouros lá no alto, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba, onde a traça não consome. O que nós temos feito, querido? Nós temos todo tipo de mau exemplo aí. E se a gente não tiver ocupada a nossa vida, se a gente não tiver uma vida de oração, de renovação da nossa mente com a palavra de Deus, com bons livros. Jesus andou sim no meio de companhias erradas. Mas para quê? Para se divertir? Ele andou para pregar o evangelho, para curar, para abençoar a vida delas. Assim você pode andar. Não estou dizendo que você tem que ser um religioso que se reclusa num lugar e não pode conviver com ninguém. Se você for conviver com pessoas para pregar o evangelho, para ser exemplo para elas, para ser bênção para elas, quantas vezes a gente vê no status de uma pessoa que se diz cristã, batizada ou que se quer se batizar, você assusta com o que elas compartilham na internet, no Instagram, no status. Você fala, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo aqui? Meu amado, não imite o que é mal. Não faça o que todo mundo está fazendo. Não siga a maioria. Seja homem, seja mulher de verdade, seja íntegro. Imite o que é bom. Você valoriza Deus? Valoriza o sacrifício de Jesus? Você entendeu o que você encontrou em Jesus? Então, querido, segure isso como um tesouro. Não largue por nada. Como uma pérola de grande valor. Venda tudo por ele. Haverá dias que quem não tiver essa compreensão não vai permanecer. Então eu te digo, eu também tive maus exemplos. Tive um avô que morreu de beber. Tive primos que morreram de beber. Fui criado com ambientes de todos os tipos. Morei em várias casas. Convivi com abusos. Convivi com tanta coisa no meio de abortos que muitos nem sabem da família. Mas eu sempre corri para o Senhor desde que me converti. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu não quero ir para esse caminho, não. É difícil? É difícil, mas Deus dá graça, querido. Deus está com você. Se você quiser, de verdade, se você valorizar. Agora, se você é dos tais, que é Maria vai com as outras, você vai parar no inferno. Não há moleza, querido. Não há moleza. Tome a sua decisão por Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Sabemos que a vida espiritual exige decisão. Jesus pegou claramente sobre isso. Então, Pai, nos ajude a rejeitar todo mau exemplo de agressão, de bebedeira, de pornografia, Senhor, de abuso e de todo pecado e de toda maldade. Ajuda-nos a seguir os bons exemplos, sejam eles aonde for, na família, na igreja, não importa quem está nos influenciando.
Que nós possamos, ó Deus, como a tua palavra diz, ter olhos bons. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Sabemos que em ti há graça para nos sustentar. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, essa semana vamos orar por Maria Helena. A Maria Helena mora em Ubatuba, mas tem sido uma bênção para nós. Deus a usou para nos socorrer nos momentos mais difíceis, mesmo ela não frequentando a nossa igreja, ela dizima na nossa igreja, e graças a Deus que Deus a usou para nos abençoar. Então vamos orar por ela, por sua família. Ela tem uma filha que está enfrentando graves problemas de saúde. Graças a Deus, Deus tem abençoado, socorrido. Priscila é casada, tem filho. Então vamos orar por Maria Helena, por seu esposo, seus filhos, por toda a família. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos com você de manhã com a Escola Bíblica.